se nós lermos o texto bíblico, eu queria que você olhasse à direita e à esquerda e visse se alguém sem Bíblia. Se tivesse, leva essa pessoa de carona aí com você, porque nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Veja à sua direita e à sua esquerda. Se houver alguém sem a Bíblia, o Senhor oferece carona aí na sua. Na verdade, nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas na verdade nós deveríamos chamar Atos do Espírito Santo, capítulo 27. Mas pastor, por que Atos do Espírito Santo? Porque a maneira com a qual o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja primitiva, registrado por Lucas, o médico, que é autor do Evangelho, que leva seu nome, e autor deste belíssimo livro, Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é aqui o protagonista, o papel principal é dele, tudo aqui é dele. Ele se manifesta de maneira gloriosa. Acharam o capítulo 27? Amém. Versículo de número 9. Versículo 9 em diante diz assim: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, ou ensinava, é a mesma coisa, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Verso 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Verso 21: havendo já muito, verso 21, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não ter partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Eu gostaria de lhes falar hoje sobre o que é que acontece, quais as consequências, quais os resultados de nossas ações quando não ouvimos quem nos quer bem. Nós estamos cercados de pessoas que querem o nosso bem, geralmente é assim. E muitas vezes essas pessoas são anjos de Deus, e que muitas vezes enxergam aquilo que nós não estamos enxergando, percebem aquilo que não estamos percebendo. E essas pessoas muitas vezes nos dão uns toques, alertas: não faça isso, não faça aquilo, evite isso, evite essa pessoa, evite esse ambiente. E muitas vezes nós, por não termos a sensibilidade de ouvir essas pessoas, resolvemos pagar para ver, agir sem ouvir quem nos quer bem. Isso sempre tem um resultado, sempre terá uma consequência. Vamos juntos aqui aprender algumas lições hoje, baseado nesse texto. O que acontece quando decidimos agir sem ouvir quem quer o nosso bem? Hoje é um culto de consciência missionária. Hoje é um culto que a temática maior são missões. O texto de Atos relata uma viagem missionária que Paulo está fazendo. Ele precisava ir a um determinado lugar, e o meio de navegação mais usado naquela época, o meio de locomoção, o meio de transporte mais comum para grandes deslocamentos, para grandes viagens, não
navio tem a tripulação, o comandante, o mestre, o centurião, porque o centurião era um comandante militar responsável por 100 homens, por isso tem a palavra centurião, de 100. E o texto vai dizer que nesse navio só homens responsáveis, só homens que estavam sobre a responsabilidade do centurião, eram 276 homens que o centurião tinha que dar conta. Paulo embarca nesse navio para fazer uma viagem missionária. O texto vai nos revelar que Paulo dá uma orientação, e eu quero trazer essa mensagem na seguinte temática: o que acontece quando não ouvimos quem nos quer bem e que está à nossa volta. Paulo está ali e ele percebe que precisa dizer alguma coisa, uma palavra de orientação, e aí ele vai dizer que eles não deveriam navegar, que eles não deveriam sair agora, que eles não deveriam tomar aquele destino. Mas Paulo não é ouvido. Ninguém dá importância do que Paulo orienta. O texto que nós lemos, no versículo 11, Paulo vai dizer: mas o centurião acreditava muito mais no que o piloto e no que o mestre dizia do que Paulo. E aí eles decidem partir. O versículo 9 que nós lemos vai dizer que Paulo os admoestava, os ensinava, depois de haver passado o tempo de jejum. Paulo os ensinava e os admoestava, os exortava. E a primeira coisa que eu preciso entender é que nós vamos precisar sempre de alguém que nos ensine alguma coisa. Sempre nós precisamos aprender. E é uma máxima da humildade. Ninguém sabe tudo, ninguém aprendeu tudo. Nós nessa vida somos sempre alunos. Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Mas é provável que eu esteja falando aqui para alguém que já acha que sabe tudo, que já entende tudo. Certa vez perguntaram para algumas pessoas que andaram com Lampião. Lembra do rei do cangaço, Lampião? Por que mataram o Lampião? Porque ele confiava tanto nele e nos homens que ele tinha ao seu lado, que ele começou a relaxar. Ele começou a relaxar. Ele começou a achar que não era fácil matá-lo. E ele começou a baixar a guarda. Ele começou a relaxar até o dia que pegaram. Isso é um problema quando nós achamos que dominamos algumas áreas ou que achamos que sabemos tudo sobre determinadas coisas. Eu volto a lhe dizer que nesta vida nós somos alunos. Precisamos estar sempre aprendendo alguma coisa. Você sabe quem são as pessoas que Deus coloca do nosso lado para nos ensinar? Às vezes é a esposa. Às vezes é o marido. Às vezes é o filho, às vezes é a mãe, ou o pai. E sabe o que a gente faz com essa gente? A gente acha que sabe tudo e não dá ouvido, não dá valor, não dá importância. Belisca devagar, como vai dizer, vai ser a mensagem. Achamos ou pensamos que não precisamos ouvir ninguém porque sabemos tudo. Ou então às vezes a gente faz como diziam os antigos, ouvido de mercador. A gente ouve só por educação, só para evitar o atrito e o conflito. A gente escuta por respeito, mas sabe que não vai botar nada no prato que está ouvindo. Isso é um problema. O que acontece quando decidimos agir sem ouvir quem quer o nosso bem? Paulo está colocando à disposição o ensinamento. Paulo se coloca no lugar de ensinador, mas eles não querem ouvir o ensino de Paulo. E eles agem. Eles tomam a decisão, vamos navegar. E vão navegando. O versículo 10
Ele vai dizer: varões, eu percebo que a navegação será incômoda. A navegação vai gerar incômodo. Também será uma navegação com muitos danos, perdas, prejuízos. E não apenas prejuízos para o navio, mas prejuízos para a carga. E também para a nossa própria vida. Paulo está ensinando, Paulo está advertindo de que se eles quiserem continuar nessa decisão de navegar, vai ter incômodo, vai ter prejuízo, vai ter dano e vai ter perda. E não apenas material. Paulo está dizendo que o desgaste vai ser material, mas também vai ser na própria vida. Ele vai dizer: a navegação vai ser incômoda, a navegação vai ter prejuízo. Irmãos, como nós aprendemos lições da palavra de Deus? Se eles tivessem partido, ou não tivessem partido, digo melhor, e tivessem ouvido a orientação de Paulo, eles não tinham passado por incômodos. Vejamos alguns incômodos: falta de sono, falta de apetite. Quando começou a tempestade no navio, eles nem conseguiram dormir. Como é que dorme no meio da tempestade? As ondas açoitando a embarcação. Como é que consegue dormir? Como é que consegue comer? Primeira coisa que deu foi sono e falta de apetite. Alguém já passou um problema aqui assim porque não ouviu alguém? Que até insônia deu, nem vontade de comer se tem. Não deveria ter feito isso. Rola do lado da cama, rola para o outro, deita no travesseiro, deita com o lençol, o sono não vem. Pode ser a comida mais saborosa, mais temperada, não se tem vontade de comer. Paulo está dizendo: todo esse incômodo poderia ser evitado. E Paulo vai dizer mais: além do incômodo, tem a questão do problema de saúde, porque vai afetar a cada um de vocês. Às vezes a gente não escuta quem está do nosso lado e toma decisões. E essas decisões geram para nós cobrança. Eu sou uma pessoa que eu não posso comprar fiado. Porque se eu comprar fiado, eu adoeço. Porque chega o dia de pagar, chega o dia da prestação, e eu quero ter o dinheiro da prestação uma semana antes. Eu quero pagar uma semana antes. Porque eu acho que pagar em dia é nossa obrigação. Tem gente que compra, não dá satisfação. Tem gente que compra no bazar, está lá no bazar, está nem aí. E me dói, porque eu pago as minhas contas em dias. Eu gosto de ensinar isso para a igreja, porque nessa área eu tenho autoridade para dizer. Porque se você faz na igreja, vai fazer lá fora. Tem gente que foge para não dar uma satisfação da prestação que comprou. Esses dias eu estava orientando alguém, eu digo: fuja de quem você está devendo. Dê uma satisfação. Não lhe paguei porque não posso, mas assim que receber, lhe pago. Isso não é feio, não. Tem crente que não está nem aí, é bom testemunho. Está devendo, não nega, paga quando puder. É ruim de dar aleluia aí? É ruim de dar glória a Deus? Foi falando, você comprou e não pagou e deu uma satisfação. Diga: não pude pagar ainda porque as coisas estão difíceis para mim. Mas você pode ter certeza que quando eu receber, eu vou honrar meu compromisso com você. Que eu sou crente. E crente compra e paga. Para não dar mau testemunho. Paulo vai dizer: vocês poderiam ter evitado prejuízo se tivessem me ouvido. Paulo vai dizer: vocês poderiam ter evitado prejuízos se eu tivesse orientado vocês e vocês tivessem me dado ouvido. E não apenas prejuízos para o navio, não apenas dano para a carga, mas para a nossa própria vida.
É o que diz o versículo 10. Prejuízos, perdeu o que nós temos. Perdeu o que nós temos. Prejuízos, investir errado. Dinheiro é uma coisa que não está dando em árvore, não. Dinheiro é uma coisa que se ganha hoje em dia com muito esforço. Valorize seu centavo, valorize seu dinheirinho. Não ande emprestando seu dinheiro para ninguém, para pastor o irmão da igreja. Não! Aliás, se eu souber aqui que alguém está emprestando cartão de crédito, cheque pré-datado, pedindo dinheiro emprestado dos irmãos, por favor, me comuniquem. Eu vou chamar as partes e vou orientar. Você está emprestando porque você quer, meu irmão? Você tem consciência que emprestar cartão de crédito, cheque, pode gerar problema e daqui a pouco eu perdi os dois, o que emprestou e o que me pagou? Paulo está dizendo, vai gerar prejuízos. Tem gente que confunde as coisas. Não é porque meu irmão da igreja, eu posso pedir alguma coisa, tenha cuidado. Eu estou lhe aconselhando a não pedir. E estou aconselhando vocês a não emprestar. Pastor, se for o senhor, ainda assim. Mas o pastor não paga não, tem deles que pagam, tem deles que não pagam. Esse dia eu estava conversando com um grande empresário do ramo de livraria evangélica. Eu não vou dizer o nome que está sendo gravado. Ele não me autorizou a dar o nome dele. Mas a esposa dele é chateada com os pastores, ela é crente. Ela é chateada com os pastores. Porque a maior lista de prejuízos da empresa dele é os pastores, que compram e não pagam. E ela diz para o marido dela, não venda fiado para eles, não venda fiado para eles. A mulher diz, mulher é um negócio sensacional. E uma mulher tem uma antena, que a gente não vê, ela tem uma antena. E a antena da mulher não desliga, é ligada 24 horas a antena. Quando alguém se aproxima perto de nós para fazer um mal, a antena da mulher já captou. A antena da esposa já captou. As ondas. Aí a esposa diz assim, meu filho, tenha cuidado. Aí o cara vai que nem um centurião aqui, ó. Não escuta, não dá ouvido, não atenta. Aí acha que a esposa está exagerando. É prejuízo na certa. É só contar os dias. A esposa desse comerciante, ela tem verdadeiro pavor a vender fiada pastor. Porque está lá o tamanho do prejuízo que eles deixaram. Você imagina os irmãos. Meus irmãos, Paulo está dizendo, Paulo está advertindo, Paulo está orientando. Vai haver prejuízos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já tem 5, 6 anos que eu não tenho cartão de crédito, se não tiver mais. Minha esposa também não tinha, desse pegou uma, graças a Deus o domingo é tão pouquinho que só serve para emergência. Esse dia eu estava precisando de um cartão de crédito para comprar uma revista de escola dominical aqui para a igreja. E eu brincando com os irmãos, mas me aquetei. Graças a Deus que eu não tenho, e não sinto falta. Ou você usa com sabedoria, é melhor nem ter. Nem ter. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Outra coisa, o versículo 11, Paulo vai dizer, mas o centurião cria muito mais no piloto, no mestre, do que no que Paulo dizia. O centurião era responsável pelas vidas. E quem é o responsável da sua casa? O responsável é aquele que toma decisão, o responsável é aquele que lidera, o responsável é aquele que decide. O centurião era o responsável, mas ao invés de acreditar no que Paulo dizia, ele deu ouvido ao que o piloto e o mestre estavam dizendo. Pega aqui, você pegar o continua. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo, olha, o centurião, que é o responsável pelas vidas que estão no navio, ao invés de me ouvir, que sou o responsável espiritual pela vida deles, você
centurião é o responsável material, mas eu, Paulo, sou responsável espiritual. Ao invés de você me ouvir, você vai dar ouvido ao que o piloto está dizendo, ao que o outro está dizendo. Irmãos, o piloto só entendia da embarcação, mas quem entendia de coisas espirituais era Paulo, e o que estava acontecendo ali era uma situação também espiritual. O centurião cria, ele dava atenção, ele ouvia muito mais o piloto ou o mestre do que propriamente o que Paulo dizia. Sabe qual a lição que eu aprendo? É que há muita gente que não ouve o de casa, não ouve quem está perto. Porque profeta de casa não tem milagre, profeta de casa não tem obra, não tem honra. Profeta de casa parece que não tem vez, não tem voz, não tem valor. Precisa ter alguém de fora para me ouvir. Eu estou dizendo aqui hoje, valorize quem está perto de você e quer ser dele. Valorize. Gente de fora que não possui autoridade. Paulo era o responsável, Paulo era a autoridade naquele momento. O centurião estava responsável por 276 homens, verso 37. No versículo 37 vai dizer: 276 homens estavam sob os cuidados do centurião. Mas ao invés de ser o responsável material, ele vai ouvir aquele que não tinha responsabilidade nenhuma. Resultado, verso 20. Olha o que aqui diz o verso 20. E não aparecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós não uma pequena tempestade, perdemos toda a esperança de salvação. Quando as nossas decisões erradas, quando nós tomamos as nossas decisões sem ouvir ninguém, é tempestade na serra. Mas não apenas tempestade, é naufrágio. Vai afundar. Vai afundar porque o reino dividido não subsiste. É o que diz a Bíblia. Vai afundar porque o marido quer ir para a direita e a esposa quer ir para a esquerda. Não vão chegar a lugar nenhum. Vai dividir porque um diz que é branco, o outro diz que é preto. E não é cor nenhuma. E não vai chegar a um denominador comum. Se não houver concordância, não prospera. O reino dividido não subsiste. Quando tomamos decisões sem ouvir quem está na nossa volta, isso vai gerar em nós uma tristeza profunda e uma falta de esperança. Porque a tendência é nós tomarmos decisões precipitadas. Você concorda comigo se você tivesse ouvido a sua mãe, seu pai? Você concorda comigo se você tivesse ouvido sua esposa, seu pastor, seu amigo? Você concorda comigo se você tivesse ouvido aquela pessoa que quer seu bem e queria seu bem? Você tinha se poupado de uma série de coisas? Aleluia! Eu estou pregando sobre isso. Valorizar quem está perto de nós. Paulo vai dizer: perdemos a esperança de salvação. Já não conseguimos ver nem o sol nem as estrelas. Isso aqui tem um nome, irmãos. Isso aqui é desespero, é depressão. Você olha para cima, não vê saída nenhuma. Nem vê lua, nem vê estrela. Está tudo escurecido, tudo enegrecido. O céu está tomado de nuvens carregadas. Vai chover muita tempestade e eles estão numa situação à deriva, eles estão a perigo, eles estão no mar, sem nenhuma orientação. E aí o que é que Paulo vai dizer? Faltou em nós esperança de sermos salvos. Cuidado para essas situações que muitas vezes você toma sem consultar, sem ouvir uma opinião, sem saber um conselheiro. Você age por impulso, você age pela ocasião, você age pelo ímpeto. Cuidado. Essas decisões podem gerar consequências em que você vai entrar num desânimo, numa situação que você não sabe nem se vai conseguir sair dela. É isso que o texto está dizendo. Faltou em nós esperança de salvação, não sabemos o que fazer.
Não havia mais nada o que fazer. Se esgotaram todas as possibilidades. Nem sol, nem estrelas. Pastor, só me juntou aqui para dizer uma palavra dessa. Mas eu vou terminar. Vou terminar dizendo para você que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você passou o que passou, se arrepende porque passou, reconhece que teve bobagem, besteira, mas tomou uma ação, então valeu a pena ter passado pelo que passou. Eu ia usar um ditado popular, mas pode ofender alguém. Aquele ditado diz que errar é humano, mas vou dizer não para ser gravado. Mas eu vou dizer para você uma coisa. O tolo, ele aprende quebrando a cara. Ele não escuta conselho. O tolo, ele precisa quebrar a cara, se arrebentar para aprender suas lições. O sábio aprende com o erro do tolo. O sábio, ele vê que o tolo quebrou a cara, você não vai quebrar também. Olha, ele diz sim para todo mundo, eu não posso dizer sim para todo mundo, porque senão eu vou terminar como ele terminou. Sabe como é que é família, não sabe? Você que gosta de dizer sim para todo mundo? Família é assim, ó. Você passou o ano todo dizendo sim. Tem 12 meses no ano, todo mês você diz um sim. Você diz um sim, você diz um sim. 11 meses dizendo sim. Aí no mês de dezembro não deu para dizer sim, você diz um não. Sabe o que aconteceu? Eles esqueceram todos os sim que você deu durante os 11 meses e vão lembrar só do não de você. Isso é família. Isso é família. Família é assim. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não posso. Aprenda a dizer não dá. Aprenda a ouvir quem está à sua volta. Aprenda a ter sabedoria, atitudes de sabedoria. Como é que você quer desenvolver? Como é que você quer crescer? Como é que você quer ser alguém? Como é que você quer construir alguma coisa? Se você não escuta ninguém, se você não escuta seu pastor, se você ouve uma mensagem como essa, sai da calçada, leva uma topada, sacudiu o juízo, esqueceu tudo. Estou gravando, depois você vai olhar no YouTube. Quando você esquecer, você ouve de novo. E vamos gravar em DVD, que é para o povo levar para casa. Depois de todo em CD, que é para ouvir no carro. Porque a nossa memória curta facilmente esquece das coisas. Eu não posso, não dá para emprestar, eu não tenho, o tempo não está favorável. A Bíblia diz: observe as estações. Tudo tem uma estação, tudo tem uma hora, tudo tem um tempo. E eu preciso aprender a respeitar os limites. Porque foi Deus que estabeleceu. José vai ter crise. No momento da crise, eu preciso guardar um pouquinho. Guardou em celeiro. No momento da abundância, guardou. No momento da crise, ele tinha reserva. Jesus multiplicou os pães. Diz a Bíblia que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. O povo tinha comido que se fartou. Mas sabe o que Jesus disse que sobrou? Guardem, para que nada se perca. Você sabe como é que eu chamo isso? Economia, reservas. O que é que você faz quando está sobrando a carteira? Bora para o shopping. Bora para a praia. Bora comer peixe na praia. Vai comer peixe na praia para você ver onde é que você termina. Vai gastar no shopping para você ver quanto você vai gastar. E aí deixa eu puxar um pouquinho para o meu lado. Eu fico triste. Porque tem gente que tem coragem de gastar uma nota no shopping, numa brincadeira, numa farra, quando não era crente pagar bebida, pagar cigarro, pagar prostituição, quando não era crente gastar R$500 numa festa numa noite, olha, converteu. Aí converteu, agora é crente, é de Jesus, está na luz. O pastor disse: rapaz, R$500 para a estação terrena, ele vai no pastor que você conhece de novo. Só fala desse negócio agora. Radamente, mas não por aqui, pastor. Mas quando tu não era crente, tu dava 500, dava 1000 para a mão do diabo. E não perguntava nem o que é que o diabo fez com o teu dinheiro.
tu se converteu, tu ficou assim, ó. A Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas. Na obra de Deus, irmão, é investimento. Na obra de Deus é investimento. Gastar, a gente gastava na prostituição, na bebida, no cigarro. Aí é despesa. Na obra de Deus é que investe. É ruim de dar aleluia. Paulo vai dizer assim, ó: foi razoável, verso 21. Foi razoável. Eu quero dizer que foi necessário. Foi necessário ter passado o apego, foi necessário ter passado a desilusão, foi necessário ter passado aquele problema, porque é exatamente nessas aprendizados da vida que nós vamos nos fortalecendo para aprender com o todo. É isso? Não. Vamos ser como sábio. Não precisa quebrar a cara, não. Deixa o touro quebrar. Paulo vai dizer que foi razoável, foi necessário. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. Paulo vai dizer: quando eu era menino, agia como, sentia como, falava como menino, mas deixei as coisas de menino. Vai chegar o tempo que nós vamos ser adultos. Eu espero que você não precise passar muito tempo sendo menino. Comece a ouvir conselhos. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Se tivéssemos evitado tudo isso, perda, choro, dor, mas foi razoável, foi necessário. O que fazer então? O que é que nós devemos fazer então? Eu vou encerrar com isso. O versículo 22 vai dizer: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o. Sabe o que é que nós devemos fazer? Paulo vai dizer: eu vos admoesto que tenhais bom ânimo. Paulo vai dizer: eu oriento vocês, eu ensino vocês uma lição. Diante de todo esse problema, não percam o ânimo. Pastor, eu fui querer ser bom para muita gente. Eu era o Papai Noel. Esse que acaba besta era eu. Aprendeu algumas lições? Aprendeu. Não perca seu ânimo. Eu dizia agora há pouco na secretaria para um casal: tudo que o diabo quer é fazer com que a gente não acredite mais nas pessoas. Botar todo mundo na mesma sacola e achar todo mundo igual. Nenhum presta, todo mundo passou pela minha vida para me trazer prejuízo, me decepcionar. Não perca o ânimo. Aleluia. Não perca o ânimo. Não perca a oportunidade de se relacionar com as pessoas, não perca a oportunidade de conhecer as pessoas, de dar voto de confiança, de acreditar nas pessoas, mas tenha muita cautela. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo para você continuar. Não perca o ânimo para você continuar sonhando. Não perca o ânimo para você continuar se relacionando. Não perca o ânimo. Aleluia. Paulo vai dizer: vocês vão perder o navio, mas a vida de vocês vai ser poupada. É bem provável que nesse processo todo que alguns aqui passaram, que nós passamos, a gente também perdeu algumas coisas. Pastor, eu perdi. Eu perdi o crédito na praça, meu nome era limpo. Hoje o meu nome não é mais limpo, eu perdi o meu crédito. Pastor, eu passei uma fase que o telefone tocava, me tremia, me dava. Eu sabia que era cobrança. Perdi meu sono, meu sossego. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês vão perder o navio, mas a vida será poupada. Sabe o que eu quero lhe dizer hoje? É que tudo isso passou, faz parte do seu passado. Que fiquem as lições, tire disso as lições, mas a vida continua. Paulo está dizendo que vocês vão perder o navio, mas a vida será poupada. Ou seja, essas experiências vão nos levar a algumas coisas, mas a nossa vida não. Nossa vida permanece. É como diz o ditado lá fora: vão se os anéis, fiquem os seus dedos. Você pode ter perdido algumas coisas,
mas você está vivo. Você pode recomeçar, você pode reconquistar, você pode reconstruir. E agora melhor, que agora você tem a experiência de saber dizer não na hora certa, de saber dizer sim, de saber dizer espere, quando eu puder eu ajudo. Agora você tem experiência. Paulo vai dizer: não perca o ânimo, porque o navio vocês vão perder, a carga vão perder, mas a vida será poupada. Aí ele vai dizer por quê? Porque ele foi orar. Ele vai dizer, verso 23, eu vou encerrar aqui. Ele vai dizer: porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esse anjo esteve comigo, e esse anjo falou comigo e disse que ninguém vai morrer. Tem experiências na nossa vida que são inevitáveis, nós precisamos passar por elas, mas elas não vêm para a gente morrer, elas não vêm para nos destruir. Irmãos, o naufrágio do navio foi terrível. O navio daquele tamanho se despedaçou, o navio todo afundou, irmãos. Eles quebraram o mastro do navio, lançaram no mar, depois jogaram trigo, jogaram uma carga, mas foi inevitável, o navio naufragou. Sabe por quê? Porque toda decisão errada nossa tem uma consequência. Toda decisão errada, impensada, sem ouvir o conselho, sem ouvir quem está do nosso lado e quem é o nosso bem, gera um resultado. Eles perderam toda a embarcação, perderam o trigo, perderam toda a carga do navio. Mas Paulo teve uma revelação de Deus que dizia: vocês vão perder o navio, mas nenhuma vida se perderá. Eu disse no início da mensagem que há só homens, mais de 276 tripulantes. Não morreu ninguém. Que milagre. Eles escaparam agarrando em destroços do navio, pedaços de madeira, do que deu para se agarrar. E chegaram em segurança numa ilha chamada Malta, capítulo 28. Eles vão nadando e conseguem chegar em segurança, nenhum morreu. Porque as experiências que nós passamos na vida não é para a nossa destruição, é para o nosso aprendizado. Eu espero que você saia mais forte do que você está passando. Eu espero que você de vez em quando olhe para trás. Pastor, olhar para trás, sim. Olhar para trás para ver de onde Deus te tirou. Olhar para trás para ver de onde você saiu. Existe uma coisa que nós precisamos ter todo dia: gratidão. Deus, eu não era, eu não tinha, eu não podia. Hoje eu tenho, hoje eu sou, hoje eu posso, eu te louvo por isso. Valorize o que você tem conquistado. Valorize as coisas que Deus tem lhe dado. Valorize. Você não precisa estar pedindo nada a ninguém. Trabalhe, vá juntando, junte de pouquinho em pouquinho, faça uma economia. Quando você puder, você vai lá e adquire com o seu suor, com a sua força. As experiências da vida. Ouça conselhos. Quem são seus conselheiros? Quem são seus amigos? Ouça conselhos. Ouça um conselho aqui, analise. Pastor, a gente aprende todo tipo de conselho, eu aprendo. E eu escuto muita gente. Irmãos, eu tenho ouvido tanta bobagem, irmãos. Tanta bobagem. Eu aprendo até com um conselho ruim. Com um conselho ruim, sabe o que é que eu aprendo? Que a essa pessoa eu nunca devo consultar. Que a essa pessoa que me dá um conselho ruim, dificilmente eu vou ouvir de novo. Mas no meio de tanta gente, há sempre alguém que tem uma palavra temperada. Há sempre alguém que tem uma palavra equilibrada. Há sempre alguém que é boca de Deus para nos trazer uma luz. A esse tipo de gente, caminha mais perto. Toma café com ela mais vezes.
Manda um WhatsApp, uma mensagem, liga para ela com mais frequência. Chama para perto de você quem tem o conselho de Deus, quem tem uma palavra temperada, quem tem uma palavra equilibrada. Valorize a esposa que está com você na cama. Dê ouvido o que ela diz. Eu disse no início aqui, elas têm um radar. O radar delas está ligado 24 horas. Elas percebem, elas sentem as coisas. Isso é espiritual. Eu não sei como é que Deus colocou isso nela. Se foi quando botou a costela, eu não sei, mas Deus botou. Tem que ter esse cuidado, ouvir, ouça a sua esposa. Eu digo isso porque eu também sou assim. Eu sou meu turrão, meu durão. A gente quer resolver sem consultar. Depois fica todo envergonhado quando não dá certo. Ouça, converse, busque conselho. Tudo em comum acordo dá mais certo. Dá mais certo. Se você perdeu alguma coisa, Paulo está dizendo, não perdeu na vida. E de fato perdeu. Mas a vida continua. Não vai morrer ninguém. Eu quero lhe estimular aqui nessa noite a continuar vivendo. Continuar crendo, a continuar acreditando. Eu já passei um bocado de decepção. Já deve ter decepcionado também algumas pessoas. Mas eu continuo vivendo. Eu continuo acreditando. A vida continua. Não fique para trás, preso ao que você perdeu. Não fique preso ao que lhe levaram. Não fique preso ao que tiraram de você. Não sofra mais com isso, não. Seja livre hoje em nome de Jesus. Perdoe. Jesus disse para o paralítico: os teus pecados são perdoados. E o homem queria andar. O que Jesus disse? Levante e anda. Jesus não disse isso para o paralítico. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. No paralítico de João 5, ele manda levantar e andar. Mas no paralítico de Lucas 5, ele não manda levantar e andar. O paralítico de João 5, ele diz: levanta e anda. No paralítico de Lucas 5, ele não diz: levanta e anda. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Eu fiquei curioso. Sabe o que eu descobri? Que sem perdão a gente não anda. Teus pecados são perdoados. Depois que os seus pecados forem perdoados, aí Jesus diz para ele: agora eu te digo, toma a tua caminhada. Sabe quando é que você vai voltar a andar? Quando você perdoar. Perdoar o quê, pastor? Você está falando de quê, pastor? Perdoe quem lhe traiu. Perdoe quem lhe passou a perna. Perdoe o sócio que lhe enganou. Perdoe aquele que levou seu dinheiro. Perdoe aquele que sujou seu nome. Perdoe aquele que sabe que lhe fez mal, que lhe causou um dano. Perdoe. Alívio. Porque eu quero caminhar. Perdoar. Mas levou meu dinheiro, pastor. Até hoje eu me lembro. Perdoe. Perdoe. Você não vai perdoar porque aquela pessoa merece, não. Ela merece outra coisa. É outra coisa que a pessoa merece. Você sabe por que você vai perdoar? Por amor a você mesmo. Você vai perdoar pelo seu bem-estar. Você vai perdoar para você ser feliz, ser livre, ser leve. Perdoe. Jesus disse: teus pecados são perdoados. Agora te levanta e anda. Depois do perdão, o homem voltou a andar e foi para casa andar. É assim que você vai sair daqui hoje. Sem peso. Você vai sair daqui andando. E mais do que isso, entendendo que precisa valorizar quem está do seu lado. Que precisa valorizar conselheiros, que precisa ter amigos para lidar com você, precisa ter pessoas para lhe dar uma dica, um conselho, como você quiser chamar, um toque. Mas ouça alguém, não haja simplesmente pelo que você está sentindo. Olha, eu estou sentindo, é a hora, é a oportunidade, essa é a hora. Tenha cuidado.
Valorize quem está do seu lado. Sabe o que a Bíblia diz? Melhor é ser dois do que ser um. E se um cair, quer que eu explique melhor o que significa isso? Sempre é bom ser dois. Porque um não está enxergando, o outro consegue enxergar. Aí avisa. Sabe o que a Bíblia diz? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Mas Deus colocou do teu lado alguém que enxerga. Eu disse aqui, elas têm um radar. Eu não sei onde é que está, mas bicho não sou. Vamos ouvi-las. Vamos valorizá-las. Quem me entende, diga amém. Vamos fazer uma oração. Que Deus nos perdoe pelas muitas vezes. Que Deus nos perdoe pelas muitas vezes que agimos sem ouvir. Sabe quem deve ser o nosso maior conselheiro? Deus. Deus é o nosso maior conselheiro. Deus é aquele que nos guia, que nos orienta, que revela, que dá discernimento. Meu irmão, faça uma parceria. Tenha sempre Deus como seu conselheiro, sua esposa como sua conselheira. Minha irmã, tenha sempre Deus como seu conselheiro, seu marido como seu conselheiro. Jovem, moça, rapaz, tenha sempre Deus como seu conselheiro, mas tenha seu pai e sua mãe. Sabe quem são seus melhores amigos? Seu pai e sua mãe, sua esposa, seu marido. Valorize essa gente. Valorize essa gente. Eu vou fazer uma oração. Sabe qual é o objetivo dessa oração? É para ver se essa oração vai gerar em nós a capacidade de, após o amém, a gente olhar para essa pessoa que só quer o nosso bem e dizer com profunda sinceridade: você me perdoe pelas muitas vezes que eu não valorizei a sua palavra, que eu não valorizei o seu conselho. Era para o meu bem, e eu não sabia. Eu não tive esse discernimento na hora. Eu não percebi. Mas eu quero me honrar hoje. Eu quero lhe pedir perdão hoje. Eu quero lhe agradecer hoje porque Deus me colocou na sua vida e você está na minha vida. Essa oração para que Deus toque os corações e a gente saber enaltecer e valorizar quem Deus colocou do nosso lado, do nosso bem. Tu já pensou? Eu vou encerrar a mensagem, eu começo a falar. Mas tu já pensou se não fosse essa pessoa do teu lado? Deus sabe o que faz. Júlia e Mateus. Segunda vez? Da outra vez estavam aqui nesse lado, eu lembro. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. O Espírito Santo está aqui, Ele é quem nos convence dos nossos caminhos, das nossas decisões. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei
Eu quero te agradecer por esses que o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Quem sabe alguns aqui perderam, algumas coisas também naufragaram. Eles tiveram perdas, muitas vezes, ó Deus, que só o Senhor pode restituir ou reparar. Mas uma coisa eu percebo: a vida foi poupada, o ânimo foi poupado, a fé não se perdeu. Quantos estão afastados do Evangelho, da tua casa? Quantos estão longe, não querem mais nem saber de entrar na igreja, porque foram decepcionados, feridos, magoados? Mas o Senhor tem nos poupado. Nós não perdemos o ânimo e continuamos vivos. Espiritualmente estamos vivos. Há no nosso coração ainda esperança, fervor. Obrigado pelas lições, pelos ensinamentos. Alguns doeram, é verdade, alguns doeram. Alguns nos trouxeram choro, dores, insônia, falta de apetite, depressão, angústia. Mas eu te louvo, nós te agradecemos por cada ensinamento, por cada aprendizado. Valeu a pena, porque hoje estamos mais maduros. Hoje nós temos uma outra resistência. Hoje nós temos uma outra estrutura. Obrigado. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós te agradecemos. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda a valorizar quem está do nosso lado. Os amigos, os líderes espirituais, os conselheiros, a esposa, o marido, o pai, a mãe, os amigos de forma geral. Aqueles que o Senhor tem usado para nos dar um toque, um alerta, para trazer um discernimento. E muitas vezes nós não sabemos valorizar essas palavras, nós não sabemos dar o real valor a essas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos confrontar, para nos ensinar de que se nós ouvirmos, não haverá naufrágio, não haverá perda. Se nós dermos valor à palavra de Deus, ao conselho da nossa liderança, a esposa, o marido, o pai ou a mãe, valorizar, a nossa navegação será tranquila, a nossa vida será tranquila, sem grandes perdas. Que o marido hoje peça perdão à esposa, que a esposa peça perdão ao marido, que o filho peça perdão ao pai, à mãe, porque o conselho sempre é para o bem, porque vem de alguém que nos ama. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, por essa oportunidade, que saímos daqui hoje mais fortes, tendo aprendido um pouquinho mais, sobre como devemos viver essa vida. Nos ajuda, para a glória do teu nome.